Boa noite, hoje é quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 e este é o programa No Fio da História, produzido e apresentado semanalmente através do canal do YouTube, pelo jornal e pela rádio Toda Palavra. A cena política brasileira, dominada por embates fisiológicos, protagonizados pelos parlamentares do Centrão e pelo entreguismo da direita bolsonarista, ganhou, na semana passada, um documento em comum. Um programa nacionalista apresentado no Diretório Nacional do PDT pelo ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião, que coloca o fortalecimento da economia nacional e da soberania do Brasil como a principal bandeira de lutas dos verdadeiros patriotas. Esse é o destaque desta edição de No Fio da História, que também aborda outros temas importantes do noticiário nacional e internacional. A decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, atribuindo exclusivamente à Procuradoria-Geral da República a competência para abrir processos de impeachment contra ministros do STF, que acirrou o caráter chantagista do Centrão, que domina as duas casas legislativas. Nas redes sociais, a hashtag Congresso Inimigo do Povo viralizou nos últimos dias. O fisiologismo, com fortes denúncias de envolvimento de parlamentares fluminenses com o crime organizado, também ganhou repercussão nacional após a prisão preventiva do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Barcelar, pela Polícia Federal na Operação Unha e Carne. Por esmagadora maioria, os deputados deliberaram rapidamente que Barcelar, acusado de integrar organização criminosa e de obstruir a justiça nas investigações contra o ex-deputado T.H. Joias, preso por envolvimento com o Comando Vermelho, fosse solto. A lama da alerge respinga no governador Cláudio Castro, como mostra a matéria de No Fio da História. E os Estados Unidos reafirmam a doutrina Monroe, que estabelece o continente americano como zona de influência exclusiva dos norte-americanos, no documento divulgado semana passada pela Casa Branca, que apresenta a estratégia de segurança do governo Donald Trump, ampliando as ameaças contra a Venezuela e outros países latino-americanos. Assista. Na reunião do Diretório Nacional do PDT, na última sexta-feira, no Rio de Janeiro, o ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião, apresentou o seu programa para o Brasil, já apontado como um divisor de águas da política brasileira e a reafirmação das bandeiras trabalhistas como a soberania nacional e o desenvolvimento autônomo do Brasil, no momento em que o presidente Donald Trump fortalece a política neocolonialista dos Estados Unidos e o seu domínio sobre o continente americano. Sobre isso, vamos conversar com o jornalista e membro do Diretório Nacional do PDT, Oswaldo Maneschi. Quem também estava presente na reunião do Diretório Nacional do PDT é o jornalista Oswaldo Maneschi, que está comigo aqui e que também vai falar sobre esse programa apresentado pelo Requião. Como é que vai, Maneschi? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui com você, como sempre. Sim. Pois é, temos aí esse assunto que é o assunto principal do programa que a gente está trazendo, porque esse programa apresentado pelo Requião está sendo visto até como um divisor de águas na política brasileira, né? No momento em que o sistema político brasileiro
se vê refém das chantagens do Centrão, se vê refém de um Congresso que manieta o governo, tenta dominar também o Supremo Tribunal Federal. Agora temos uma proposta de ação política para o país com um viés trabalhista na linha da soberania nacional, em defesa do desenvolvimento autônomo do Brasil, ou seja, as velhas bandeiras trabalhistas levantadas agora por Roberto Requião, que recém ingressou no PDT. Como que você viu, qual a sua opinião como jornalista, como você analisa esse documento do Requião, apresentado pelo Requião na cena política nacional? Bom, vamos lá, então. Eu posso falar como jornalista, mas também absolutamente parcial, porque sou integrante do Diretório Nacional e claro que eu tenho uma posição, e inclusive manifestei a minha posição lá na reunião do Diretório Nacional. Eu tive a oportunidade de fazer isso. Uma pequena correção, então. O PDT esteve reunido, o PDT Nacional, nos dias 5 e 6 passados, sexta-feira e no sábado. Sexta-feira teve a reunião nacional dos movimentos partidários, todos eles participaram, e o PDT está em busca, à procura de 12 pontos fundamentais para apresentar como um programa do partido para todos os candidatos no ano que vem, ano eleitoral e tal. Agora, além dos movimentos partidários, nós tivemos no sábado a reunião do Diretório Nacional, essa é uma reunião, claro, um pouco mais restrita, né, que é para os integrantes do Diretório Nacional, mas os presidentes todos de movimento também estiveram presentes nesse encontro. Então, casa lotada, lá são 300 e tantos lugares, lá na sede nacional do PDT, na Praça Tiradentes, na sede nacional da Fundação Alberto Pasqualini, e o Requião, ele foi convidado a falar logo na abertura do encontro do Diretório Nacional. E tinha como ordem do dia 3 pontos. O ponto 1, discussão do programa para as eleições de 2026, né, o que o PDT, propostas para esse programa do PDT. O ponto 2, relatórios dos presidentes estaduais do partido, de todos os estados brasileiros estavam presentes lá, acho que só tinha 1 ou 2 estados que não puderam comparecer, os seus responsáveis, nem tiveram condições de mandar representantes, mas estava a massa pedetista, digamos assim, né, das direções estaduais, através dos seus presidentes estaduais, presente. E os presidentes dos movimentos nacionais, como eu já disse. E foi absolutamente impactante a leitura pelo próprio Requião desse texto que toda palavra divulgou. Eu achei importante essa divulgação que você fez pela toda palavra. E a multiplicação disso, vários sites, Brasil afora, em vários lugares já vi a repercussão desse pronunciamento, que não foi um presidente de um simples novo filiado do PDT. O Requião, para quem não sabe, ele já foi governador do Paraná em 3 oportunidades, ele teve 3 mandatos de governador e foi também senador da República. E Requião, ele fez uma manifestação até diferente. Requião, normalmente, ele fala de improviso, fala de discurso. Mas nessa chegada dele ao PDT, é importante também explicar isso, para os nossos telespectadores. O Requião, hoje um homem de 85 anos, filiado a vida inteira ao MDB, inicialmente na época da ditadura, onde ele iniciou a carreira política dele, e depois ele é o fundador número 1 do PMDB do Paraná. Ele é o filiado 1 do PDT do Paraná, do PMDB do Paraná. Isso é um namoro antigo, inclusive, do próprio Leonel Brizola, ao longo de sua vida, em relação ao Requião, porque sempre teve posições muito fortes, posições muito arraigadas, né, em defesa dos interesses nacionais. Requião é um nacionalista e nunca negou isso, muito pelo contrário, em todas as grandes lutas em defesa da soberania e dos interesses nacionais do Brasil, Requião esteve presente como governador, como
senador de grandes embates dos grandes assuntos nacionais. Requião chegou ao PDT e ele teve o cuidado, aí, por isso que é importante a leitura desse texto que nós estamos discutindo, porque o Requião trouxe um texto escrito. E neste texto, Hertal, é de uma atualidade brutal em relação ao nosso momento político. Hoje, de uma maneira geral, a gente vê líderes nacionais, seja desses partidos de direita e de extrema-direita, deturpando palavras sagradas para nós, como, por exemplo, a palavra anistia, anistiar golpistas que tentaram dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023, com Lula assumindo o poder. Aliás, golpe que eles elaboraram ao longo do final do governo Bolsonaro, vários episódios, todo mundo conhece esses episódios. A coisa se agravou ao final do governo Bolsonaro, que teve a cachimônia de pegar um avião e ir para os Estados Unidos para não passar o bastão, digamos assim, da presidência da República ao Lula, e ainda articulou um golpe de Estado que foi a julgamento do nosso Supremo Tribunal, com total e absoluto direito de defesa. Nós estamos vivendo, quem acompanha a política nacional sabe disso. Sim, mas eu queria que você abordasse um pouco sobre o que esse texto do Requião, esse documento, esse programa, traz de novo no quadro político atual, né? A gente está num momento aí que o país tem sido chantageado por Donald Trump, ameaçado, sofrido sanções, né? E não só o Brasil, como vemos agora o caso da Venezuela, que falaremos mais adiante. Mas e surge nesse momento um programa que exalta principalmente a soberania nacional. Como que isso entra agora no cenário político brasileiro, Maneschi? Olha, vamos lá. Começa pelo título do documento que o próprio Requião deu ao texto que ele escreveu e apresentou ao PDT com todo esse cuidado. A primeira coisa é o título. Resposta a Donald Trump. Em função exatamente desse segundo ponto nosso aqui de discussão do Toda a Palavra, que é essa Operação Brother Sun 2, a missão que nós estamos vendo. A gente tem que falar, para começar, da Operação Brother Sun 1, que foi em 64 aqui na porta do Brasil, para derrubar o presidente constitucional João Goulart e impor uma ditadura militar que durou 21 anos, e nós sabemos o que foi a ditadura militar. Nós vivemos essa ditadura militar. Então, o documento escrito e elaborado pelo Requião começa citando Celso Furtado. E a questão fundamental para o Brasil, que é a questão do desenvolvimento nacional. Ele cita logo de cara Celso Furtado. Eu não estou com o documento aqui na mão, eu posso até, de repente, pegar e falar. Não, nós vamos deixar o link aqui. Não é essa, é muito grande. São 11 páginas. Isso aí, Bertal. Deixa o link para os nossos ouvintes, telespectadores, verem esse documento. É um documento extenso de 11 páginas. E ele fala, entre outras coisas, a bandidagem da independência do Banco Central, que na verdade é Banco Central para defender o rentismo, para defender o sistema financeiro, para defender a Faria Lima, para impedir o desenvolvimento do Brasil, para sufocar qualquer tentativa de melhoras gerais do país através da via do desenvolvimento. O Hertão é uma pessoa, o Requião é uma pessoa muito de confronto mesmo. O Requião não deixa por menos. Ele sai chutando o pau da barraca, digamos assim, do Banco Central, independente, fala disso, fala da questão dessas bandidagens, da privataria tucana em relação a essas privatizações bandidas e da aplicação do neoliberalismo há décadas aqui no Brasil, desde Fernando Henrique Cardoso, passando por Collor, passando pelas privatizações bandidas também, que nunca deixaram de ser feitas, continuam sendo feitas, e faz uma crítica também, um confronto direto
com erros cometidos pelo Lula, ele tendo cuidado de avisar antes que ele há 40 anos é amigo do Lula, amigo pessoal do Lula. Ele é uma pessoa que sempre somou com a esquerda, sempre somou com o lado positivo, digamos assim, das questões levantadas e defendidas pelo Lula, mas ele não compactou, por exemplo, e citou ali, nessa fala que ele fez lá, a questão dessa semana agora que passou, essa votação no Supremo Tribunal Federal, que estava em jogo a privatização bandida feita pelo Bolsonaro da Eletrobras, que comanda 49 hidrelétricas no país, comanda as águas, digamos assim, doces do Brasil. O Brasil é um dos maiores detentores de água doce do planeta, mais de 20% da água doce do planeta estão aqui no Brasil. E ele cita o fato de isso ter ido à discussão no Supremo, e com um voto de diferença foi mantida a privatização bandida de Bolsonaro, e quem deu esse voto, ele dá nome aos bois, que é uma característica muito importante do Requião, ao Cristiano Zanin, um homem de confiança, recém-nomeado pelo Lula para o Supremo, e foi mantida a privatização da Eletrobras por um voto, exatamente o voto do Zanin. Quer dizer, o Zanin não fez isso sem antes consultar o Lula. Então ele falou, na prática, que o governo do PT tem, através do discurso do Lula, uma forma de enfrentar os problemas do Brasil, e do lado prático do governo não tem esse outro mesmo papel. Ele fala também da questão dessa bandidagem do mercado financeiro, e nós, claro, nós temos que lembrar o voto, o sigilo absoluto imposto por outro nomeado do PT, que é o ministro Toffoli, com relação ao escândalo do Banco Master. Isso foi uma picaretagem de um banqueiro que conseguiu aí no apagar das luzes aí do mercado financeiro no governo retrasado, ele conseguiu entrar se tornar proprietário do Banco Master e mexeu com milhões e milhões de aposentados, igualzinho está acontecendo no escândalo do INSS. Só que os governadores de direita, hoje apoiadores de Bolsonaro e da extrema-direita brasileira, como o Tarcísio, como o Zema, como o Castro aqui no Rio de Janeiro, esses caras botaram muito dinheiro nesse Banco Master, dinheiro dos aposentados, aqui no caso, dinheiro do fundo dos aposentados, foram aplicados nesse Banco Master e viraram pó. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós estamos deixando aqui o link do jornal Toda Palavra, que traz a matéria assinada por você sobre a reunião do Diretório Nacional do PDT, e que contém também o texto na íntegra do documento do Requião. Como você disse, é um documento extenso, que tem vários pontos, e quem quiser ler o documento pode acessar neste link que estamos deixando aqui na tela. Nós vamos passar agora uma matéria da jornalista Meiane Albuquerque sobre, você falou do STF, agora teve também a decisão do Gilmar Mendes, que atribui exclusividade à PGR para propor processos de impeachment contra ministros do Supremo, e que desencadeou uma reação violenta do Centrão, que está tentando defender essa política de achaque e de extorsão que é praticada nas duas casas do Congresso Nacional. E voltamos no final do programa para falar da questão da Venezuela, Maneschi. Ok. No dia 3 de dezembro, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deferiu medida liminar em duas arguições de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, uma apresentada pelo Partido Solidariedade e a outra pela Associação dos Magistrados Brasileiros.
A medida determinou que só a Procuradoria-Geral da República, a PGR, tem o direito de propor impeachment de membros da Corte. A decisão, que será submetida ao plenário virtual do STF entre os dias 12 e 19 de dezembro, foi comunicada previamente aos senadores, mas ignorada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ao saber da medida, Davi Alcolumbre a classificou como, abre aspas, uma grave ofensa à separação dos poderes e respondeu com a retomada da PEC que limita decisões monocráticas dos magistrados e com a aceleração do projeto que atualiza a lei do impeachment. No mesmo dia, a hashtag Congresso Inimigo do Povo viralizou nas redes sociais, deixando Alcolumbre ainda mais irritado a ponto de determinar que a Polícia Legislativa investigasse a origem das postagens. O Senado tem hoje arquivados 81 pedidos de impeachment contra ministros do STF. O campeão é Alexandre de Moraes, com 43, seguido pelo juiz aposentado Luiz Roberto Barroso e pelo próprio Gilmar Mendes. A Suprema Corte tem atuado historicamente para corrigir falhas do Legislativo em temas importantes. E, mais recentemente, para impedir os arroubos do fascismo diante de um Congresso omisso, reacionário e disfuncional que legisla em causa própria e protege criminosos. Foi o STF que legitimou as pesquisas com células-tronco em 2008, derrubou a lei de imprensa da ditadura em 2009, reconheceu as uniões homoafetivas em 2011, garantiu a autonomia a estados e municípios durante a pandemia em 2020, descriminalizou o porte da cannabis para uso pessoal em 2024 e, além disso, foi com suporte decisivo de ministros como Alexandre de Moraes que o Tribunal Superior Eleitoral garantiu a realização das eleições de 2022 e a posse de Lula. A liminar de Gilmar Mendes foi interpretada por alguns como uma tentativa de o Supremo se proteger da extrema-direita, representada por golpistas e milicianos, investigados por crimes da pandemia, além das bancadas da bala, do agro e da Bíblia. A mesma extrema-direita que, com o aval do mercado financeiro, deu suporte ao golpe contra Dilma Rousseff em 2016, ao lawfare da Lava Jato contra Lula e trabalhou para eleger Bolsonaro em 2018, hoje sabota políticas públicas como o SUS e a educação gratuita, anula os avanços sociais já conquistados, chantageia o executivo e manipula a distribuição de 50 bilhões de reais em emendas, em alguns casos para alimentar esquemas de corrupção. Talvez por isso, parlamentares do PL e do Centrão tiveram tanta pressa em aprovar a vergonhosa PEC da blindagem, que acabou derrubada no Senado em setembro, não por ser inconstitucional, mas porque multidões foram às ruas em todo o país denunciar os abusos deste mesmo Congresso, cuja maioria vota contra os brasileiros e contra a democracia. A prisão preventiva do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, do União Brasil, pela Polícia Federal, na Operação Unha e Carne, semana passada, é mais um episódio da crise política e de segurança pública no Estado. A prisão, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi baseada em fortes indícios de que Bacelar integrava uma organização criminosa e obstruía investigações, ao vazar informações para alertar o então deputado Tiago Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, sobre sua prisão iminente. A investigação revela uma rede de conexões entre o poder público e o crime organizado, em especial o Comando Vermelho. TH Joias, preso por tráfico, corrupção e lavagem de dinheiro em setembro, é acusado de negociar armas para a facção. A investigação aponta que Bacelar não apenas tentou protegê-lo, mas também teria exercido influência significativa no executivo estadual, indicando nomes para cargos-chave na segurança pública e em outras pastas. O caso levanta suspeitas sobre as relações do governador Cláudio Castro com as figuras envolvidas.
Castro terceirizou parte da governança para Bacelar e chegou a considerá-lo seu sucessor político, afirmando publicamente que o apoiaria nas eleições para o governo do estado no ano que vem. A nomeação de um suplente ligado ao tráfico, o TH Joias, para a Alerj, após manobras políticas e a proximidade pública entre TH e integrantes do governo, ilustram a gravidade da situação com a infiltração criminosa na máquina pública. Reeleito por unanimidade para a presidência da Alerj, com grandes ambições, Bacelar viu seu projeto desmoronar com a prisão, após romper relações com Castro. A operação da PF expõe um suposto pacto de corrupção que desviava recursos públicos e garantia impunidade e informações privilegiadas ao Comando Vermelho, colocando em xeque a integridade de instituições estaduais. Nesta segunda-feira, 8 de dezembro, os deputados fluminenses aprovaram em plenário uma resolução para soltar Bacelar. Foram 42 votos favoráveis à soltura, 21 contrários e 2 abstenções. A resolução foi publicada no Diário Oficial e será encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes. Embora a Alerj tenha decidido pela liberdade do parlamentar, o STF ainda pode impor medidas cautelares. A Casa Branca divulgou a nova estratégia de segurança nacional do governo Trump. O documento de 33 páginas reforça a tese do America First, América Primeiro na tradução do inglês, e define diretrizes para a política externa dos Estados Unidos. O documento reforça a posição imperialista norte-americana através da reafirmação da supremacia dos Estados Unidos sobre o hemisfério ocidental. Retomando o conceito da doutrina Monroe, do século XIX, o projeto neocolonialista declara as Américas como zona de influência exclusiva de Washington. O chamado corolário Trump é justificado como, abre aspas, um ato de restauração de bom senso e potência, evidenciado pelo robusto aumento militar no Caribe, com o envio de milhares de soldados, porta-aviões e jatos de combate. Para os analistas internacionais, essa movimentação se trata de um recuo tático frente a um cenário global mais complexo. Derrotas estratégicas, como o fracasso em desgastar a Rússia na Ucrânia e a constatação de que a China venceu a disputa pela globalização industrial, forçaram Washington a se reposicionar no xadrez mundial. Incapaz de movimentar com sucesso as peças em todos os tabuleiros simultaneamente, Trump procura consolidar seu poder regional, tentando frear a influência de Pequim e de Moscou na América Latina. A reorientação política dos Estados Unidos impõe desafios monumentais ao Brasil e ao presidente Lula, que segue o caminho oposto, se colocando como líder da multipolaridade e defendendo a integração soberana do Sul global. No entanto, o Brasil tem vulnerabilidades que podem servir à agenda de dominação de Trump. Forças armadas estruturadas no modelo norte-americano, uma elite econômica atrelada a Wall Street e uma mídia hegemônica alinhada à direita neoliberal e aos interesses de Washington. Lula vai precisar de muita diplomacia para continuar defendendo o BRICS, a soberania e a autodeterminação dos povos, sem deixar que isso arranhe as relações comerciais e geopolíticas do Brasil com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, terá que enfrentar o avanço da extrema-direita golpista e superar fragilidades internas que podem servir aos interesses de Trump, especialmente em ano eleitoral. Olha, nós vimos na matéria da Miane Albuquerque, uma belíssima matéria, por sinal, muito sucinta e muito objetiva, né, que os Estados Unidos estão, de certa forma, voltando para o século XIX e para a doutrina Monroe, criada logo após, é importante a gente falar um pouquinho de história também e tal, logo após a guerra dos Estados Unidos com a Espanha, né, que eles tomaram Porto Rico, tomaram Cuba na época, ocuparam, e tomaram o próprio território imenso do México. Enfim, eles fizeram os Estados Unidos sempre foram imperialistas, sempre foram invasores, sempre foram de briga. Tomaram as Filipinas da Espanha também,
E o que nós vimos com essa doutrina, essa volta da doutrina Monroe em 2025, na verdade, na minha visão, Bertal, uma amostra indiscutível da queda do Império Americano, da queda da hegemonia dos Estados Unidos global, né? Construída após a Segunda Guerra Mundial. O que na prática nós estamos vendo é o fim do Império Americano, e eles hoje acham que nós somos o quintal deles, né? E eu digo para isso porque nós estamos falando há pouco, ou vamos falar ainda sobre a questão do pronunciamento do senador Requião na reunião do PDT. Eu digo para você que, mais do que nunca, o Brasil, que sempre foi um país que zerou pela sua soberania, que sempre foi um país que é um país continental, nós somos um país único, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, somos um país com uma única língua, onde a Amazônia, por exemplo, é mais de 50% do território brasileiro, e esse ataque à Venezuela, na prática, representa, esse cerco à Venezuela, a Operação Brother Sun 2. A gente tem que lembrar aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, que a Operação Brother 1 foi praticada em 1964, quando a mesma esquadra americana esteve aqui no litoral do Brasil. A quarta frota dos Estados Unidos esteve aqui no litoral brasileiro para dar apoio militar ao golpe militar de 1964. Nós que somos brizolistas sabemos perfeitamente que o governador Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul, na época deputado federal já, ele foi uma das pessoas que tentou convencer o presidente João Goulart a reagir. E ele nos disse várias vezes que em 1964 havia muito melhores condições de reagir ao golpe da direita em 1964 do que em 1961. Brizola queria o confronto direto com os militares, mas os militares, por sua vez, sabiam do apoio que teriam da esquadra americana que estava aqui. O que é importante a gente lembrar também, eu falei isso ao presidente do grupo de engenharia e o delegado de Ângelo, numa reunião que eu participei lá, então, o seguinte: a Operação Brother 1, a que foi feita aqui no Brasil em 64, nós brasileiros levamos 10 anos para descobrir. Foi através do Jornal do Brasil, numa matéria feita, assinada pelo Marcos Sacorreia e o jornalista Hélio Gaspari. 10 anos depois, nós soubemos que tinha acontecido a Operação Brother 1. Agora, a Brother 2 é absolutamente descarada e é um descaramento, Donald Trump, botar essa esquadra toda, botar esse bando de gente, de militares, etc., diante da Venezuela e exigir que a deposição do presidente Maduro, que foi eleito. Foi eleito pelos venezuelanos. Foi o governo americano que criou essa narrativa de que houve fraude eleitoral na Venezuela. O sistema eletrônico de votação usado pela Venezuela é auditado pela Fundação Carter dos Estados Unidos. Foi Chaves que trouxe a Fundação Carter para dentro da Venezuela e é um sistema mais seguro. Olha, sou eu que estou falando, Bertal, e eu não sou bolsonarista. Mais seguro do que usando no Brasil, que não tem checagem. Na Venezuela, o voto é impresso. Na Venezuela, cada eleitor é fiscal do próprio voto e se anuncia o resultado depois de uma conta mecânica, de uma auditoria mecânica, de pelo menos 50% da votação. E um detalhe, né? A Operação Brother Sun 1, ela foi desencadeada, vamos dizer assim, a partir de um golpe lançado aqui por forças militares entreguistas aqui do Brasil. E de direita. Então, a Quarta Frota veio para a costa brasileira para apoiar esse golpe de Estado, veio para a costa brasileira, vamos dizer assim, convocada por essas forças que não foram só forças militares, foram forças civis também, para derrubar o presidente João Goulart. Já na Venezuela, não existe um movimento golpista militarizado, como houve aqui no Brasil em 64. Eles estão lançando simplesmente, apesar do golpismo que existe da direita venezuelana, que a gente conhece muito bem. Vamos falar do Guaidó, você lembra do Guaidó, né? Sim, mas eles estão simplesmente lançando um ataque absurdo.
absurdo, descarado contra um país soberano, né? Quem garante, Hertal? Isso é O início. o reflexo da doutrina Monroe, que hoje ela é praticada contra a Venezuela, mas amanhã, como já está sendo ameaçado, pode ser lançada contra a Colômbia, contra o México e até contra o Brasil. Por que não? O que vai impedir eles de virem aqui e também tomarem a nossa expressão? Olha, Hertal, eu sou um cara radical, eu sou oficial da reserva do Exército Brasileiro, fiz CPOR, e eu afirmo para você, eu sou radicalmente favorável que o Brasil, que tem essa capacidade, desenvolva armas nucleares, desenvolva mísseis. Foi sabotado o VLS do Brasil, explodiram na base de Alcântara o nosso veículo lançador de satélites antes dele ser usado, antes dele ser disparado. Ele foi explodido na base. Tem um professor de Brasília que escreveu um texto sobre como é que foi aquele acidente que matou a nata dos cientistas brasileiros que estavam envolvidos com aquele projeto. Eu sou radicalmente favorável que o Brasil desenvolva armas nucleares para se defender, porque hoje você vê, né, os americanos botam a frota descaradamente na porta da Venezuela, sobrevoam com drones, com aviões de última geração o território venezuelano, fazem um cerco eletrônico e proíbem as companhias aéreas de chegar na Venezuela. Isso tudo é agressão, são agressões, e o Brasil tem que ter condições de se defender de agressões, porque nós poderemos ser a Venezuela de amanhã. É isso.